Então, a gente tem aqui, pessoal, compra e venda, né, os botões no chart trade de compra e venda. Então, o mercado futuro nada é do que um ambiente onde a gente negocia contratos de compra e venda de produtos que só serão realizados no futuro. Pode ser café, soja. Então, ele inclui milho, café, boi gordo, soja, dólar e o índice Bovespa. Tem umas corretoras também que dá para operar o SP500, que é dos Estados Unidos. Então, qualquer um pode investir no mercado futuro, porque esses contratos eles não são negociados no seu valor total, eles são fracionados aqui, ó. A barrinha do preço aqui. E essa movimentação aqui, fatiada, é que a corretora possibilita, a corretora de dar margem para a gente operar com os valores menores, ok? É mais ou menos isso. A gente solicita o contrato, né? Na corretora de vocês vão solicitar o contrato e esse contrato vocês vão operar aí no mercado futuro. Não vai comprar exatamente o ativo, você vai comprar o contrato e trabalhar de forma alavancada, certo? E o que é que faz o preço movimentar? Quem sabe? Máximo é mínimo. Isso é do gráfico. É oferta e procura, porque tem muita gente que diz assim, hoje eu não vou dar dinheiro para B3, né? Mas ali é comprador versus vendedor. Então você não está negociando diretamente com a B3. São várias pessoas negociando no mercado. Então você está comprado, você comprou de alguém que vendeu. Se você for vender, alguém tem que comprar. E o que movimenta o preço é a oferta e procura do ativo aí, do dólar, do índice, entendeu? Então, pessoal, a grande diferença é que tu pode comprar os rendimentos sobre os valores do contrato que você investiu e ter uma forte alavancagem. Com R$10 você fazer 100, 100 fazer 1.000, 1.000 fazer 200 mil, né? E por aí vai. Trabalhar de forma alavancada porque a corretora ela te dá uma margem para isso. Beleza? Então, Beleza. o índice Bovespa. Quem sabe o que é o índice Bovespa? São os futuros das empresas que estão cadastradas na Bolsa Brasileira, né? De todas? Das principais, né? Quais são as principais? Ela negocia, se eu não me engano, as 9 ou 10 melhores. Ela é um indicador de desempenho das melhores ações, entendeu? Da B3. B3, para quem não sabe, é Bolsa Brasil Balcão, né? Elas pegam as empresas com maior volume nos últimos meses. E aí o padrão do índice é exatamente o desempenho dessas empresas que têm os maiores volumes negociados nos últimos meses. Certo? Então, a gente tem a opção de negociar os mini contratos e os contratos cheios. A gente opera o mini aqui que fica mais barato e dá para a gente negociar de forma mais alavancada ainda. Ok? Então, anota aí. O índice ele se movimenta em pontos, de 5 em 5 pontos. E essa movimentação de 5 em 5 pontos é que vai formando o preço. Ok? Então, cada tique do índice ele é igual a 5 pontos. Se eu boto aqui 10 ticks de gain, eu tenho 50 pontos. 10 tickets de LOIs, 50 pontos de LOIs. E aí o que acontece? O dólar movimenta de meio em meio ponto e o índice de 5 em 5 pontos. Cada ponto no índice é 20 centavos, galera. Então, se eu faço com um contrato 100 pontos, eu tenho quantos reais? 20. 20 reais. Beleza? Se eu opero com 5 contratos, o ponto vai valer quantos reais? R$1. R$1. Logo, 100 pontos é igual a 100 reais. Ok? Então, a gente já viu que faz movimentar o preço é a lei da oferta e procura, é vendedor versus comprador. A movimentação por ticks é de 5 em 5 pontos no índice. Paga 0,20 no contrato aí, num ponto. Se você operar com o contrato, se mover 100 pontos, é 20 reais e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Aqui, no gráfico, nós temos a coluna de baixo. Aqui é uma matriz. Essa coluna aqui é o tempo e essa coluna aqui é o preço. O gráfico anda da esquerda para a direita e o preço se move de baixo para cima, de cima para baixo. Isso é matriz. Desse? Né? E o gráfico ele tende a respeitar algumas regiões que são chamadas suporte e resistência. Ok? O gráfico ele tem 3 tendências e faz correções nessas tendências. Tudo isso a gente precisa para a base do operacional, beleza? Suporte e resistência, ele anda em tendências, tendência de alta, tendência de baixa, ou consolidação, e faz correções de preço quando ele rompe um suporte ou rompe uma resistência, beleza? Então, vamos aqui agora destrinchar. O que é suporte? Quem sabe?
é a região onde os compradores estão posicionados para adquirir o ativo no melhor preço, né, que eles podem. Exatamente. É o menor preço que o ativo pode atingir naquele determinado tempo. Certo? É o precinho aqui de baixo. E resistência é o preço maior que o ativo pode chegar. Ok? Eu marquei aqui esse suporte, ó, respeitou aqui na frente também. Respeitou aqui. Marquei aqui, aí vamos olhar para trás. A referência do gráfico sempre é para a esquerda. Vamos observar, ó, aqui respeitou também. Aqui respeitou aqui, depois rompeu, depois ele voltou, trabalhou em cima, depois rasgou. Não respeitou muito aí nessa região. A gente vai buscar pontos para trás, ó. Aqui ele respeitou de novo, aqui ele ficou sambando em cima, aqui ele respeitou. Aqui ele brigou na região e depois ganhou. Respeitou aqui nessa região, aqui ele até rompeu, mas voltou para trabalhar embaixo dela. Então, isso é um suporte, uma resistência, são preços onde no suporte estão posicionados os compradores e em cima, lá no topo, estão posicionados os vendedores. Por que que eu digo que não é bom comprar na resistência? Porque lá a quantidade de vendedores é muito maior do que a quantidade de compradores na maioria das vezes. Por isso que a gente fala aí, 80% dos rompimentos são o quê? São falsos. Falsos rompimentos. São falsos rompimentos. Tem muita gente que veio batendo uma compra lá no fundo e assim, mas Léo, por que que você comprou? Porque ali estão posicionados os compradores. Léo, o gráfico está vindo com muita força, eu não entendi por que que tu vendeu aí, porque é uma região de resistência onde estão posicionados os vendedores. Beleza? Beleza. Teoria de Dow. Quem já assistiu lá as aulas na plataforma? Eu já assisti. Eu já. Então vamos dar uma pincelada aqui. Eu já assisti. Charles Henry Dow. Todo mundo acha que aquilo ali é besteira. Oi. Ah, tá. Achei que você estava falando de mim. Foi mal. E, na verdade, o simples, ele funciona. Se o gráfico está andando para cima, eu vou pensar em quê? Compra. Mas eu vou comprar quando ele está no topo ou eu vou comprar quando ele corrigir? Aí Charles Henry Dow inventou uma teoria, né? Que o gráfico anda em ondas semelhantes como as ondas do mar. Beleza? Se o gráfico anda em ondas, não tem por que eu me apavorar em comprar no topo, porque a tendência é que ele sempre corrija. Deixa eu procurar um movimento aqui, ó. Léo, o gráfico foi sem mim. Aqui era para me ter vendido, eu não consegui vender, fiquei com medo. Tudo bem. Tudo que vai, um dia volta. Você pode pegar aqui, nessa correção. Como é que a gente determina uma tendência? Quem sabe falar? Movimentação de topos e fundos. Isso. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, topos e fundos ascendentes. Léo, o que é que tu olha no gráfico de 1 minuto na hora que tu está operando? A tendência. Se ela está renovando o topo ou se está renovando o fundo. Ok? Ok. Porque, eu repito, o simples ele funciona. Então tem muita gente que quer saber o operacional, quer ganhar 50 mil por dia, mas esquece de usar o básico. Se o gráfico está em tendência de baixa, eu vou esperar uma oportunidade para vender. E como eu já disse, o gráfico anda em 3 tendências. Alta, baixa, consolidação, né? Que é o doidão mata trader. Então, nessa descida, ele sempre vai fazer um pivôzinho para romper o fundo. Que nós tínhamos um fundo e aqui ele rompeu. Geralmente, aqui, ele rompeu não, ele corrigiu. Geralmente o preço vem aqui na região dos 50% para romper o fundo e fazer um novo fundo. E aí ele testa lá a região que ele rompeu, que não é mais um suporte, agora passou a ser uma resistência, porque o preço veio de baixo para cima, ok? E aí a tendência é que ele rompa novamente o fundo. E depois ele vai buscar para isso, ele vai fazendo topos e fundos descendentes, tendência de baixo. Só que muita gente se apavora e quando chega aqui nesse pivô, nesse suporte, quer vender e esquece que ele vai fazer a correção. Aí é nessa hora que você toma stop. Tem gente que na hora que vê o gráfico aqui embaixo se apavora. Rapaz, eu tenho que vender aqui. Aí ele bate a venda aqui
e o gráfico corrige até aqui e volta. Então, qual é o melhor momento de vender? Na correção chamada pullback. Posso fazer uma pergunta aí, aproveitando? Pode fazer uma pergunta. Você citou a questão da teoria de Down no 1 minuto, que você acompanha, né, para fazer as entradas. Sim. Aí eu estou te perguntando o seguinte, quando você vai operar nos 5 minutos, né, baseado aí na teoria de Down no 1, você espera que a onda, esteja em sincronia com a outra lá, do 1 minuto ou negativo? Não, eu opero de 5. Se eu estou comprado, eu vou esperar que o de 1 minuto me mostre topos e fundos ascendentes. Se ele começa a fazer topos e fundos descendentes e eu estou comprado nos 5 minutos, eu saio da operação, porque o movimento vem do micro para o macro. Entendi. A questão que eu estava perguntando é o seguinte, tipo assim, fez o pullback lá no 5, aí bateu lá nos 50%. O de 1 também tem que estar fazendo pullback e atingindo a região de 50 ou não tem nada a ver isso aí? Se tem que esperar atingir a região dos 50, é isso? Isso. Não. Tá ruim, né, para ouvir aí, né? Geralmente ele vai nos 50%, mas nem toda vez ele consegue ter essa força, entendeu? Não, bacana. Geralmente ele tenta buscar os 50% ou a região. Mas o mercado é soberano, galera. Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês aí, já. Léo, Oi. a pergunta dele, eu acho que foi mais baseada assim. Se o de 5 minutos está fazendo um pullback, o de 1 minuto necessariamente também tem que estar fazendo um pullback para tu entrar, entendeu? Aí é que tá. O de 1 minuto é o que eu falei. O movimento é do micro para o macro, certo? Sim. Vou aqui tentar fazer essa analogia. Aqui é o de 5, certo? Que é o gráfico de 5. Para ele fazer isso aí, ele já fez no de 1 isso aqui, ó. Até chegar, ok? Ou ele pode fazer assim, ou ele pode fazer assim, ó. E Léo, Oi. isso aí que tá falando é muito verdadeiro, pô, porque lá no Forex eu já tomei stop por causa disso. Que no 1 minuto, o alvo é sempre no gráfico de time maior, né? Mas no 1 minuto, começava a fazer, tipo, consolidações. Sim. Quando eu me espantava que não, eu já tava tomando stop, operando no gráfico de time maior, porque não tava reparando o que estava acontecendo no gráfico de tempo menor. Que às vezes ele adianta, né, alguns movimentos. Exato. O gráfico de 1 minuto, ele vai fazer o mesmo movimento do gráfico de 5, só que ele não vai subir direto. Eu vou fazer aqui, ó, em cima aqui, ó. Esse é o de 5, certo? O de 1, ele fez isso aqui, ó. Entendeu? Sim. Então, se eu estou comprado aqui no de 5, que é na região errada, e o gráfico começar a fazer, o gráfico de 1 minuto começar a fazer topos e fundos descendentes, eu saio. Por quê? Ele vai mudar a tendência. O movimento não é do micro para o macro, certo? Vou melhorar mais ainda a explicação. Léo, por isso que é bom esperar juntar com outras peças do operacional, por exemplo, um gatilho, né? Porque vai demonstrar uma possível fraqueza e uma possível reversão de tendência do movimento. Aí vai encaixando com as outras peças, né? Exatamente. Sempre deixa um gatilhozinho, porque o gatilho, ou o doji, ou o harami, são desenhos de candle que indicam reversão de tendência nas regiões de suporte e resistência. Tem que falar harami de alta, harami de baixa, que as pessoas pensam que é só um tipo de harami que existe. Tem os dois. Mas eu não quero que vocês fiquem ligados aos nomes. Ah, tá. Geralmente Beleza. são gatilhos, né? A gente usa como gatilho. Os que, igual você fala, que mudam ou tentam reverter aí o movimento. Ó, aqui é um candle positivo de 5 minutos, ok? Beleza, entendi. Dentro desse candle de 5 minutos, ele tem candles de 1 minuto. Ó, certo? Certo. Tá feio, mas dá pra entender, né? Dá sim. Rapaz, vocês estão escutando uma obra que tem aqui do lado da sala, então? Deu para estar escutando uma furadeirazinha ali. Rapaz, eu tô Dá para ouvir um pouquinho. Tá escutando uma maqueta aí. Mas deixa eu tentar botar bem que o áudio do Tonho. Olha agora pra mim ver se eu escuto aqui vocês melhor. Alô, som. Fala aí, galera. Oi, Léo. Oi, Léo. Testando, 1, 2, 3.
Mas vamos lá. Vocês estão entendendo que, ó, vamos continuar aqui. Um candle positivo de 5 minutos, ele tem 5 candles aqui dentro de 1 minuto. Deu para entender aí, não deu? Sim. Ele tem 5 candles aqui, ó. E um candle de 15 minutos, ele tem 3 candles de quanto tempo? 5 minutos. De 5. Então, o movimento vem do micro para o macro. Se está acontecendo no fractal menor, vai acontecer no fractal maior, ok? Se o preço está indo aqui, ó. Quantos candles eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. O que vai aparecer no de 15? Um doji, né? Uhum. Então, assim, o movimento vem do micro para o macro. Show de bola. Então, a teoria de Dow, eu vou identificar topos e fundos ascendentes e topos e fundos descendentes. Quando está em lateralização, eu não faço nada. Ok? Ok. Primeiro passo para adquirir a disciplina. Ok. Entendendo isso, a gente vai para o gráfico agora. Vamos buscar aqui as tendências. Começou a furadeira aqui de novo. Senhor seja louvado. Ó, tendência de alta. Aqui ele já começou a querer fraquejar, mas o fundinho ainda foi mais alto do que o fundo anterior e depois renovou o topo. Tendência de alta. A gente tem uma linha de tendência chamada linha de tendência de alta ou LTA, ok? Nós temos LTA e LTB. LTB. São linhas de tendência de baixa ou linha de tendência de alta. Vamos procurar aqui as de baixa. Aqui. Opa! Não renovou o topo. Então a tendência ainda é o quê? De alta. Para renovar o fundo. Ó, como foi batendo o pivôzinho aqui, ó. Caiu de novo. Renovou o quê? O fundo. Bateu, voltou, renovou. Aí ele começa, ó. Fez topo mais alto que o topo anterior e fundo mais alto. Tá o quê? Revertendo o quê? A tendência. Para a tendência de alta. É isso que a gente tem que observar na hora que estiver na operação. Léo, e a lateralização? Faz parte. Olha só aqui. Lateralização ou consolidação. Existe uma tendência aqui, pessoal? Não. Logo, eu não sei para onde o gráfico está indo. Se eu não sei para onde está o gráfico está indo, eu não faço absolutamente nada. Porque não tem uma tendência definida. Nem o mercado sabe para onde vai. Imagina eu que estou operando com um contrato, com 10, com 50. Os caras que estão operando com 50 milhões não sabem, imagina eu. Oi. Me tira só uma dúvida nesse caso aí. Nessa visão macro, ele está lateralizado. Mas numa visão mais micro, ele tem uma mini tendência, né? Tem. Aí é que tá. Esquece o fractal que a gente está aqui e imagina. Toda vez que você está começando a operar no mercado, você tem que buscar alvos mais longos, ok? Por quê? Tem muita gente que tem medo de pegar o gain e é corajoso na hora do loss. Então, o mercado lateralizado é para você fazer scalps. São operações curtas. Mas tem que avaliar se o teu stop loss ele vai compensar. Se tu errar a operação. Então, a gente fala para não operar porque o stop geralmente é maior do que o gain. Porque o mercado não tem uma tendência definida ainda. Dá operação? Dá muitas operações. O problema é que você vai ter que ficar scalpeando e tem que acertar a maioria, entendeu? Entendi.